Desejo a você a paz do Senhor Jesus Cristo em mais uma noite, a gente poder adorar o Senhor através de uma palavra de esperança, através de uma palavra de conforto, e não somente isso, mas também prestando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, prestando um culto ao nosso Cristo, porque mesmo em meio a tudo isso, a adoração ao Senhor não para. Se Ele é o mesmo, Ele é o soberano, Ele está no controle de tudo isso, a gente confia ainda mais no Senhor e a gente segue em frente adorando ao nosso Cristo. Desejo a paz de Cristo para você e para toda a sua família, convidando você a acompanhar comigo a leitura da santa e poderosa palavra de Deus, que diz lá em Daniel, no capítulo 3. Algumas pessoas ainda têm dúvidas de que Deus está no controle de tudo, e Deus, ao longo da história desse documento maravilhoso, nos mostra que ao longo da história Ele está no controle de tudo, e a gente pode descansar nele. Basta exercitar a nossa fé. Em Daniel, por exemplo, no capítulo 3, a Bíblia diz assim: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Repare, esse texto é muito forte porque fala que eles confiaram em Deus e não nos deuses pagãos, na autoridade constituída pelo próprio Deus, para forçarem eles a adorarem e praticarem tudo aquilo que os seus deuses pagãos faziam. Mas Sadraque, Mesaque, Abidnego, o próprio Daniel, todos eles confiaram no Senhor, e a Bíblia fala que esse Deus é que manda anjo para nos livrar de todo o mal. Então confia em Deus, descansa nele, Ele está cuidando de você. Eu tenho sempre dito nos cultos que é uma oportunidade que a gente está tendo para conhecer ainda mais o amor, a graça, a soberania de Deus e o seu cuidado para com todos nós. Em tempos assim, Deus se mostra ainda mais presente. Vamos adorar o Senhor através de uma mensagem de oração. E o que é que nós vamos fazer neste domingo à noite? Retomar aquilo que a gente já havia feito no início dos cultos, principalmente nos cultos de oração. Você vai apertar pause aí agora no seu aparelho, vai apertar pause e um voluntário na sua família ou você mesmo pode fazer essa oração. E logo após essa oração, você vai tirar o pause e a gente vai dar prosseguimento ao culto ao nosso Deus. Faça isso agora em nome de Jesus, aperte pause e ore ao Senhor. Eu não tenho dúvidas que você tem um prazer enorme de falar com Deus através da oração. Eu sei que você se quebranta para falar com Deus e isso é muito bom. Deus reconhece isso, Ele reconhece os nossos corações quando eles são apresentados a Ele como forma de louvor, de gratidão e de oração. As nossas orações sobem como incenso de aroma suave às narinas do nosso Deus. Com essa alegria, esse ânimo, vamos prestar culto ao nosso Deus, cantando os louvores da esperança em nome de Jesus. Somos um povo
firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisto eu empenho a minha vida, nenhuma pedra vai amar em meu lugar. Eu tenho a marca de
É bom demais, né? Louvar o Senhor, cantar, soltar a voz e cantar cânticos ao nosso Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós teremos mais um momento de oração. Hoje a participação é sua. Você também vai estar orando aí em nome do Senhor Jesus e nós teremos mais um momento de oração. Agora é uma oração de gratidão a Deus por ter nos dado a oportunidade de poder louvar Ele com toda a liberdade. Então você mais uma vez vai apertar pause aí no seu aparelho e você vai orar ao Senhor ou vai escolher alguém para orar ao Senhor aí no seu lar, agradecendo a Deus pelos louvores que Deus nos deu a oportunidade de celebrar e de cantar ao seu nome. Faça isso agora, aperte pause. Como eu li no começo, aqui em Daniel, no começo do culto, em Daniel no capítulo 3, a respeito da confiança que Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram no Senhor, Daniel também, o livramento que Deus deu para eles, é imprescindível lembrar o que aconteceu antes. Porque a gente dá amém, aleluia, glória a Deus, Deus livrou, mandou o anjo para livrar eles, mas Deus poderia também não ter atendido a oração, poderia também não ter livrado eles. E aí, será que o amém, o aleluia e o glória a Deus iriam se fazer presente na vida deles? Se faz presente na sua vida quando você ouve o não de Deus? Porque eles tinham em mente isso aqui, ó. Ainda no capítulo 3, agora só que no versículo 17, um pouco antes daquilo que a gente leu no começo, a Bíblia diz assim, ó: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se ele não quiser livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso aqui é fé, isso aqui é confiança. Eles tinham a convicção que Deus poderia livrá-los da fornalha, como também poderia deixá-los morrer. Mas uma coisa não iria acontecer: o abalo na fé desses jovens. Porque Deus livrando ou não livrando, eles disseram, vamos continuar servindo a Deus, mesmo com o não do Senhor, porque Ele é Deus e não vamos servir a outros deuses. Então, com esse espírito de adoração, de gratidão ao Senhor, nós vamos agora ter um momento de oração. Você vai acompanhar aí essa oração, preparando o seu coração, porque estamos aprendendo muito mais do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Feche seus olhos e acompanhe a oração agora, em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Nosso Pai e Senhor, graças te damos por mais um dia, por esse domingo maravilhoso, o qual o Senhor preparou para nós. Nesse exato momento, Senhor da glória, rogamos ao Senhor, por tua palavra, que o teu servo, ao qual o Senhor levantou como apacentador do teu rebanho, seja usado como sempre tem sido. Que teu Espírito Santo esteja trabalhando tanto nele quanto naqueles que vão ouvir, para que o teu nome seja assim glorificado e exaltado entre o teu povo. Em nome de Cristo oramos, pedimos, agradecemos, hoje e eternamente. Amém. Meus queridos do Senhor, mais uma vez eu desejo a paz de Cristo para você, para a sua família. Mais uma vez, meu muito obrigado por fazer parte aí dessa caminhada contigo, te orientando, não somente te orientando, mas também aprendendo muito mais do Senhor Jesus. Eu não me canso de aprender de Jesus. Alguém disse assim, ó, certa vez, por que os crentes só falam de Jesus? É Jesus para lá, Jesus para cá, o tempo todo Jesus. Deixa eu te falar, é porque a Bíblia, o livro de Deus, a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, o centro é Cristo. O foco é Cristo. A salvação só há em Cristo. É por isso que a gente precisa conhecer muito mais desse Cristo que a gente serve, para que o nosso testemunho nos nossos lares, nos trabalhos, na vizinhança, eles façam a diferença na vida daqueles que não conhecem a Jesus. Então, a gente precisa lembrar que a gente não está mais no monte. A gente agora está seguindo a Jesus. E nessa caminhada atrás do Senhor Jesus Cristo, porque Ele preparou os passos dele para que a gente pudesse seguir, a gente não pode perder o foco do Senhor Jesus. Então a gente nessa caminhada, a gente vai se aprofundar ainda mais no conhecimento a respeito de Jesus. E tem algumas características na vida de Jesus que são imprescindíveis nas nossas vidas também. Eu estou falando, e uma dessas características é justamente a humildade de Jesus.
Você, por exemplo, que está adorando ao Senhor agora, você é uma pessoa humilde? Porque assim, a gente precisa lembrar do nascimento de Cristo. Tudo começa ali na encarnação. E isso nos faz refletir como Deus ele confunde as coisas que são tidas como sábias. Quer ver? Pense comigo. Estando na pele dos reis magos que foram atrás do Rei dos Reis à procura de Jesus. Eles perguntaram aos habitantes locais, por exemplo, qual era o caminho para o Palácio Real. Por quê? Imagina a surpresa desses viajantes, dos reis magos, quando finalmente chegaram ao Palácio do Rei, apenas para descobrirem que nenhum bebê rei poderia ser encontrado ali. Olha que surpresa! Pelo contrário, estes magos eles foram ordenados pelos conselheiros do rei Herodes, naquele tempo, para que eles procurassem no vilarejo próximo, em Belém, e ali, naquela humilde cidade, eles encontrariam o rei a quem eles estavam procurando. Olha que coisa impressionante! Ali eles encontraram o jovem rei, o rei que havia nascido em um estábulo. Meus amados irmãos, essa história do nascimento de Jesus e dos reis magos, ela é tão familiar, e nós nos esquecemos como era incomum que o Rei dos Reis não nascesse num palácio real, mas em um estábulo, um lugar para cavalo, para jumento, para camelo. Por que o Rei dos Reis escolheria justamente fazer sua entrada neste mundo de uma maneira tão humilde? Repare que eu comecei falando sobre humildade. É importante isso, porque na pregação anterior, hoje pela manhã, nós aprendemos sobre o gracioso mandamento de Jesus. Qual foi o mandamento de Jesus? Aprendei de mim. A gente aprendeu hoje e estamos aprendendo mais do Senhor. E você lembra o que Jesus disse a respeito de si mesmo naquele convite? Ele disse assim, ó: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Meus amados irmãos, a palavra manso, ela pode também ser traduzida por humilde ou também por submisso. Ou seja, significa que nós somos convidados, na verdade somos ordenados a aprender daquele que a si mesmo se descreveu como manso e humilde de coração. E isso faz uma diferença enorme na nossa caminhada. Mas para que isso aconteça, o que é humildade? O que significa humildade? É interessante que algumas das muitas definições para a palavra humildade, você vai encontrar paciente e manso, não inclinado a irar-se ou a ressentir-se, uma pessoa que é amável, que é dócil. Algumas fazem até uma diferença entre humildade e brandura. Por exemplo, a humildade ela é vista como uma atitude que uma pessoa possui em si mesma. A brandura, por outro lado, é a forma como aquela humilde pessoa se relaciona com outros. Na nossa cultura, por exemplo, infelizmente, brandura e mansidão são palavras que são entendidas como uma conotação negativa, porque algumas pessoas elas afirmam que uma pessoa mansa ela é fraca, ela é abestalhada, ela é impotente, ela é incapaz. Meus amados irmãos, essa distorção do conceito ela não se ajusta à pessoa de Jesus Cristo, porque ele se caracterizou como sendo manso, ainda que não fosse fraco ou impotente. Por exemplo, Jesus ele reconheceu que era maior que Abraão. Ele demonstrou o seu senhorio sobre a doença, ele demonstrou o seu senhorio sobre os demônios, sobre a morte, até sobre o pecado. Então a gente não deve permitir que essas distorções modernas determinem o nosso entendimento do conceito bíblico de humildade. Jesus é manso, precisamos ser mansos, aprendendo mais do Senhor Jesus. Na Bíblia, mansidão ele é o comportamento de uma pessoa que aceita o lugar que Deus colocou ela. Uma pessoa mansa, por exemplo, ela abraça o objetivo que Deus lhe ordenou, porque ela entende que todas as coisas cooperam para o seu bem. A gente aprendeu o significado de mansidão, a gente aprende não através de dicionário ou de conceito popular, mas a gente aprende por observar a Jesus, aquele que si mesmo fez a referência de mansidão, se autodenominou como manso. Ele é a personificação, a encarnação da própria humildade. Agora, para isso não ficar apenas nas palavras, a gente tem que observar o comportamento de Jesus. E a Bíblia diz assim, ó: tende em vós o mesmo comportamento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
É importante, meus amados irmãos, lembrar que Jesus Cristo já existia como Deus desde toda a eternidade passada. E ele experimentou todas as glórias do céu. Mesmo assim, enquanto ele andou aqui nesta terra, ele não reivindicou este papel e nem exigiu para si essa glória de ser o próprio Deus com seus poderes sobrenaturais. Ele nunca usou a divindade como um pretexto de autopromoção ou autoproteção. Pelo contrário, ele escolheu amar a nós, ao seu povo, assim como escolheu não se agarrar aos privilégios que eram seus por direitos. Olha como é bom aprender de Jesus. Jesus, ele se dispôs a renunciar os seus direitos com o objetivo de servir aos outros. Jesus, ele não usurpou a autoridade, pelo contrário, ele se humilhou de maneira voluntária. E o que foi que ele fez? Ele escolheu em todas as coisas se tornar semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, para ser fiel e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Olhe como é bom seguir a Jesus, olhe como é bom aprender de Jesus. A palavra de Deus em Filipenses ainda diz assim, ó: antes ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero destacar aqui 3 atitudes impactantes do nosso Senhor que nos ajuda a aprender mais dele e a seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira atitude que a gente precisa lembrar é que ele saiu do céu para a terra. Pense comigo, o príncipe da glória se tornou filho de um homem. Meus amados irmãos, quando Jesus ele veio a este mundo caído, pecaminoso, ele colocou de lado o uso das suas prerrogativas divinas. Imagine que ele, desde o momento em que criou seres celestiais, que ouviu o contínuo louvor dos anjos dizendo, declarando santo, 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 nasceu em um estábulo, entre os barulhos de jumento, de camelo. Ele que respirava o aroma celestial estava agora sujeito aos odores de palha mofada, estrume de animais, suor humano. Aquele que havia sido rico sem limites, a Bíblia fala que se tornou pobre por nós, pois conhecia a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Olha que revelação maravilhosa temos na palavra dele. Ele que havia sido o legislador se humilhou a si mesmo para se tornar o cumpridor da lei. A Bíblia fala assim, ó: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido debaixo da lei. Meus amados irmãos, do momento em que Jesus ele deixou o trono celeste até o momento em que ressuscitou, Jesus viveu uma vida não de glória, mas de humildade. Imaginem Deus, o Criador, andando sobre o próprio planeta que ele chamou à existência. Ainda assim, a Bíblia diz o seguinte: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, de Jesus, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Meus amados irmãos, em vão tentamos imaginar a humilhação de ser o Rei dos Reis caminhando por uma rua movimentada e não ser reconhecido por ninguém. Ninguém se importou, ninguém se importa. Jesus viveu sendo mal entendido e continua sendo mal compreendido e ainda continua sendo perseguido, mas ele continua sendo humilde. A segunda atitude de Jesus que eu destaco nessa noite é a atitude de Senhor a servo. O Rei dos Reis, ele se tornou servo dos pecadores. Meus amados irmãos, durante aqueles anos de silêncio, da primeira infância até os 30 anos, Jesus, ele viveu uma vida humilde. Durante a infância dele, ele se submeteu aos seus pais terrenos, ele foi obediente. Mesmo sendo o Senhor dos seus próprios pais, Jesus ele se humilhou a viver num lar com pais pecadores, num lar com meio-irmãos pecadores. Jesus teve um trabalho comum como alguém contratado para construir e consertar coisas para outras pessoas na sua comunidade lá em Nazaré. Imagine que situação! E mesmo assim,
ninguém no vilarejo o reconheceu como alguém especial. Quando ele pregou o seu primeiro sermão público, a reação dos seus vizinhos foi a seguinte, está lá nas Escrituras: não é este o filho de José? Meus amados irmãos, Mateus ainda acrescenta o seguinte: e escandalizavam-se nele. Olha a atitude do Senhor para uma atitude de servo. A gente aprende que durante os seus anos de ministério público, Jesus demonstrou a humildade como estilo de vida, um padrão a ser seguido, como quem ele se associava, a quem ele servia. Meus amados irmãos, Jesus ele gastou tempo e ele ministrou a pescadores, Jesus ministrou a coletores de impostos, Jesus ministrou a mendigos, a leprosos, a prostitutas e gentios estrangeiros. Jesus era de fato um amigo dos pecadores. Olha, chega a ser surreal imaginar que enquanto ele realizou seu ministério público aqui na terra, ou seja, o pão da vida se tornaria faminto. A água da vida, que é o Senhor Jesus, se tornaria sedento e o Criador do universo não tinha nem onde reclinar a cabeça. É constrangedor demais, não é? Mesmo em seu suposto momento de glória, naquele domingo de Ramos que a Bíblia descreve, foi dito a respeito de Jesus, citando Zacarias: eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Meus amados irmãos, na verdade é dito deste humilde Jesus o seguinte: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma terceira atitude de Jesus que a gente deve aprender para compartilhar e seguir em frente é que ele passou da vida para a morte. Como um ato final de humildade, por exemplo, o Filho de Deus, ele desceu da vida para a morte. Aquele que é identificado nas Escrituras como o autor da vida, de maneira voluntária ele se submeteu à morte nas mãos de ímpios. Meus amados irmãos, aquele que tem a vida em si mesmo, que é Jesus, de maneira voluntária ele abriu mão da sua própria vida para morrer por pessoas indignas, por pecadores. E se inclua nessa lista porque eu já estou incluído. E não foi qualquer morte não, meus amados irmãos. A Bíblia fala que ele se dispôs a morrer de forma dolorosa e de maneira vergonhosa. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É por isso que a gente fala de Jesus o tempo todo. A gente precisa entender esse impacto da humildade de Cristo nas nossas vidas, porque de acordo com Filipenses, nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. Mas a pergunta que fica é: os nossos relacionamentos, eles estão marcados por atitudes que realmente refletem a humildade de Jesus, as atitudes de Jesus? Meus amados irmãos, quando a gente considera o nosso relacionamento com Deus, a gente professa que Jesus é o nosso Salvador e que conhecemos a Ele, nós precisamos crescer no entendimento de que Ele é Deus e nós não. E mais uma pergunta, ela deve nos confrontar. Somos confrontados o tempo todo com a palavra do Senhor. Será que temos segurança em nossos relacionamentos com Deus através de Jesus Cristo? Porque o apóstolo Paulo, ele nos mostrou o fundamento dessa atitude, do assemelhar-se à humildade de Cristo. E por meio destas palavras que ele deixou registrada nas Escrituras: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Repare que se entendemos que o nosso relacionamento com Deus Pai está fundamentado em nossa imerecida união com Cristo, esse entendimento ele deve produzir justamente um comportamento humilde em nossas vidas. Não tem lugar, não há lugar para o orgulho quando a gente reconhece que o nosso relacionamento com Deus está fundamentado justamente na graça. Por isso que eu tenho falado aqui várias vezes que a gente tem tido uma oportunidade para refletir o caráter de Cristo em meio a essa pandemia, mais ainda, mais do que nunca. Porque, meus amados, do mesmo modo, os nossos relacionamentos com as outras pessoas também devem ser marcados pela humildade de Cristo. Será que realmente a gente compreende essa posição em relação a outras pessoas? O que é que elas veem quando olham para a gente? Será que a gente tem vivido como a Bíblia ensina, em humildade, considerando
cada um os outros superiores a si mesmos? Ou vivemos num mundo em que as pessoas dizem não, porque eu posso, eu faço e aconteço? Ou será que estamos promovendo a nós mesmos? Será que estamos fazendo valer somente os nossos direitos, defendendo a nós mesmos? E um indicador certo de que não somos humildes é o gastar energia emocional a fim de evitar a humilhação. Ninguém quer ser humilhado e se esforça para mostrar que não quer ser humilhado. Meus queridos, as nossas ações, elas refletem as ações de Jesus, que é manso e humilde de coração? Fazemos as coisas sem partidarismo? Será que buscamos os interesses dos outros? Jesus Cristo, ele tinha suas atitudes marcadas pela humildade. Ele, de maneira graciosa, nos mandou vir a Ele e aprender dele, que Ele é o quê? Ele é manso e Ele é humilde de coração. E à medida que a gente contempla o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, não apenas no monte, mas seguindo nessa caminhada, nós seremos transformados na sua própria imagem de humildade, como a Bíblia garante para nós. Certo pastor, um pastor sul-americano, ele escreveu o seguinte, ele disse assim, um soberbo seguidor do humilde Jesus, isto eu não posso, não devo ser. Então, meus amados irmãos, devemos incluir em nossas ações, Senhor, faça a sua obra de refinação, faça-nos mais conformes ao nosso humilde Salvador. Olhe como precisamos aprender de Jesus, não aprender a fazer o que Jesus manda, mas aprender de Jesus. Tem uma diferença muito grande. A memória ainda está recente, está fresca, e eu estou sempre, quase não sai. Estou sempre trazendo à memória tudo o que a gente aprendeu através do Sermão do Monte. A gente aprendeu muitas orientações. Os fariseus também aprenderam essas orientações. E os fariseus, eles não colocaram em prática. Uma coisa é aprender todas as orientações que Jesus manda, e isso nos torna religiosos. Mas aprender de Jesus nos tornará sábios e praticantes da sua santa e poderosa palavra. Como é bom aprender de Jesus, como é bom seguir os seus passos, como é bom agora sair do monte e abraçar essa causa maravilhosa através do testemunho que a gente precisa dar para os nossos amigos, os nossos familiares, para todos aqueles que nos cercam. Você é convidado a conhecer mais de Jesus. Repare que em nenhum momento é apresentado para você uma religião A, uma religião B, o pastor A, pastor B, nada disso. É apresentado para você Jesus Cristo, porque a Bíblia fala de Jesus de Gênesis a Apocalipse. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja contigo e com toda a sua família. Amém e amém.